Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego, esse aqui é Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 392 do mangá Kanojo Karishimasu. No capítulo passado nós vemos que a Iemori conversou, né? Tinha conversado com a Mizuhara, né? E ligou todos os pontos e foi falar com o Kazuya. E acabou falando pro Kazuya que ele pode namorar com a Mizuhara no dia 12 de julho, que é o dia da peça, né? Que a Mizuhara vai participar e que a partir dali ele pode começar a namorar com ela, o que deixou o Kazuya todo animado, todo alegre, cheio de lágrimas nos olhos. E é a partir daí que nós vamos ver hoje, né? Até porque eu acho que não vai ser tão fácil assim. Mas antes de eu continuar, ó, deixa o like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba, vídeos novos todos os dias. Vou estar deixando na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá, aquele abraço bem gostoso pra todos no meu canal. Vocês são demais, se você não é mesmo, só de mesmo, você vai ter vários benefícios. Com a Iemori, né, conversando com o Kazuya, né, ela falando que a hora de planejar, né, a hora de se dedicar, o Kazuya então acaba falando, né, que tá tudo bem, né, enquanto eles dois começam a conversar, né, a Iemori acaba dizendo, né, que dia 10 de julho cai no domingo, né, e que esse é o último dia, né, pra ele poder resolver tudo, e que a peça, né, vai ser dia 12, no caso na terça-feira, que esse é o dia, né, que esse será o dia do aniversário do Kazuya, né, que é meio estranho, já que o aniversário do Kazuya é dia 1º. Mas, enfim, né, o Kazuya até acaba dizendo que não faz muito sentido. Ele também deve ter percebido isso. E acaba dizendo, né, que pra ser honesto, acho que não funcionaria, né, mesmo que ela dissesse, mesmo que o Kazuya dissesse que ama ela agora, mas que ele respeita, né, os sentimentos da Mizuhara. Mas pergunta, né, se o Kazuya quer respeitar os sentimentos da Mizuhara, o Kazuya acaba dizendo que sim, né, que ele pode esperar, né, e que ele não vai atrapalhar o trabalho dela. A Iemori acha isso muito... acha muito Kazuya, né, já que diz que isso é típico da parte dele e que não está surpresa, né, nesse movimento, e que o fato, né, que a Mizuhara diz, né, que provavelmente ela já se decidiu, né, e que resumindo, o Kazuya pode convidar ela mais tarde, né, para um encontro. Meu Deus, outro encontro? Por que, Kazuya? Por que outro encontro, cara? Eu pensei que era só falar assim, depois da peça, vamos namorar, e ela já ia aceitar, né, mas parece que não vai assim. A Iemori está dizendo, né, que o Kazuya não pode fazer nenhum movimento, né, até a peça terminar, né, que é daqui a 1 mês e meio, e que por outro lado, né, ele pode fazer alguns preparativos, né, para ele poder não dar só os 100% dele, mas dar os 120% dele. E que agora, né, eles vão abordar algumas questões principais no caso, que o Kazuya já foi rejeitado uma vez, né, dá até uma flechada no coração dele, né, não precisa falar isso, Iemori, não precisa, né, e que eles podem pensar, né, no que eles podem fazer a partir de agora, e ela começa a acabar dando uns conselhos, né, para o Kazuya, e que ele não pode ser capaz, né, de perguntar a Mizuhara sobre o amor, e que isso realmente doeu ele. Nós vemos o Kazuya lembrando, né, de uma conversa que ele teve com a Mizuhara, e a Iemori continua dizendo, né, que o Kazuya precisa transmitir, né, os sentimentos, né, para a Mizuhara, né, os sentimentos dele, mais do que transferir, Iemori é sacanagem, né, mas, né, que a Chizuru-san continua se concentrando nesses últimos assuntos, então ele precisa fazer o melhor dele, né, para poder tentar explicar gradualmente, né, e é claro, né, que entende, né, que parece irracional, né, ter uma resposta para tal pergunta, mas, né, acha que ele poderia fazer o seu melhor, né, para trazer uma resposta mais clara, até o momento, né, que ele se confessar de verdade para Mizuhara, né, em outras palavras, o Kazuya vai se confessar totalmente ali pra ela, né? Que eu acho mais difícil. Ele vai falar mais o que, mano? Já falou que gosta dela, que ama ela várias vezes. O Kazuya fica bastante pensativo, fala, meu pai, me confessar de novo? Kazuya vai ter que se confessar de novo. A Iemori continua dizendo, né, que ele precisa continuar seguindo em frente e que a Mizuhara, né, está progredindo, né, na carreira dela nesse momento e que o estágio, né, do verão vai terminar e que ele precisa se esforçar bastante. E o Kazuya lembra, né, das palavras da Mizuhara, né, dizendo que ela gosta de pessoas que pensam lá na frente. Em outras palavras, a Mizuhara não quer qualquer cara, a Mizuhara quer um cara que tem um futuro, que sabe o que quer do futuro, que tem uma profissão, que tem um futuro, pelo menos na sua cabeça, estabelecido, né, um cara que vá pra frente. Nós vemos que isso mexe bastante com o Kazuya, enquanto a Iemori, né, continua falando com ele, né, que ele tem até o dia tal, do mês tal, e que ele precisa dar o melhor dele, né, pra poder, nem que seja pra aumentar 1% de chance ali com a Mizuhara, né, 1%, tá 100%,
101, pelo menos. O Kazuya fica corado, né, e fala, não, eu vou me tornar um homem melhor, eu vou me tornar um homem melhor, é isso que eu preciso fazer. Ele fica bastante determinado, né, enquanto a Iemori fica bastante pensativa, dizendo assim, né, que ainda assim ela se pergunta, né, o porquê que ele foi rejeitado uma vez, né, mas que tudo acabou bem, né, depois do encontro, né, que eles se beijaram, né, que houve aquele beijo, mas mesmo assim, né, isso querendo ou não é bastante pensativo, e ela começa a pensar, né, que pode ter alguma coisa por trás disso. Ela então acaba voltando um pouquinho no passado, né, lembrando de uma conversa que ela teve com a Mizuhara antes, né, delas duas dormirem. Ela então acaba vendo ali vendo a foto, né, da mãe da Mizuhara e pergunta quem é essa. A Mizuhara acaba falando que é a mãe dela. Ela fica bastante surpresa, é sua mãe, qual é o nome? A Mizuhara fala que o nome da mãe dela é Kazumi. A Mizuhara coloca um sorriso no rosto, diz que ela é linda e etc e tal, e que pergunta se ela não se interessava por show business. A Mizuhara acaba dizendo que não, né, que ela não se interessava nesse tipo de coisa e que ela era muito jovem quando se casou, né, que era uma garota muito popular, né, e que ela deu à luz, né, aos 19 anos, né, e que parece que o cara, né, o pai da Mizuhara acabou fugindo e que o corpo dela também não era muito forte e que ela acabou falecendo aos 23 anos de idade. A Iemori acaba dizendo, né, que isso é muito triste, e a Mizuhara acaba dizendo que é bem, né, que ela só tinha 4 anos de idade, então ela não tem muitas memórias sobre isso. A Iemori então acaba perguntando sobre o pai, né, da Mizuhara, né, Mizuhara fica em silêncio e logo em seguida ela fica um pouquinho brava, né, e diz que não sabe nada sobre ele, né, e que pô, não tem como chamar ele de pai, né, que parece idiotice, e que não sabe, né, o que aconteceu entre eles dois, mas que talvez a culpa seja da mãe dela e que além disso, né, os sentimentos mudam o tempo todo, na hora, né, isso acaba mexendo ali, né, com a Iemori e acaba voltando para o presente, o que faz a Iemori deduzir que talvez a Mizuhara haja desse jeito por culpa do pai dela, porque o pai dela, possamos dizer que enganou a sua mãe, engravidou a sua mãe, vazou fora, foi comprar cigarro e deixou a mãe dela ali a ver navios. Então talvez seja por isso que a Mizuhara tem esse trauma, talvez seja por isso que a Mizuhara rejeitou o Kazuya, seja por isso que a Mizuhara não consegue aceitar um homem na vida dela, não consegue aceitar por conta do seu pai. Mas então vemos o Kazuya, né, falando ali com a Iemori, dizendo que a Mizuhara de certa forma tomou a decisão dela e que ele tem que se esforçar também. Isso chama muito a atenção da Iemori, enquanto o Kazuya continua dizendo que isso significa que ele precisa se tornar um homem digno dela e que ele precisa fazer de tudo, absolutamente qualquer coisa. Isso acaba deixando a Iemori coradinha, né? Já que, mano, me desculpa, a minha Iemori percebe que o Kazuya é um cara certo, um cara que toda mulher gostaria de ter. Ela então engole seco, né, e acaba ficando bastante descontraída, dizendo sim, esse é o espírito, esse é o espírito. Ela começa a tirar a foto do Kazuya, enquanto o Kazuya acaba falando, a meta dia 12 de julho, eu vou me tornar um homem melhor, um homem que ela possa se orgulhar de mim, eu vou me tornar um homem melhor. Já na página seguinte nós vemos a Mizuhara, né, na frente da sua casa tomando um cafezinho e lembrando o beijo, né, que ela deu no Kazuya e se perguntando, né, o porquê que ela fez isso. Mano, nem a Mizuhara sabe porque ela beijou o Kazuya, mano. Aí é de fuder, né? Meu Deus do céu. Ela pega o seu celular, né, e acaba clicando ali, né, que ao que parece é uma mensagem do Umi, né? Meu Deus, voltou esse talarico. E o Umi manda uma mensagem para a Mizuhara, perguntando se ela tem alguns minutinhos sobrando, que ela gostaria, né, de conversar com ela. A Mizuhara fica em silêncio, né, já que ela sabe muito bem o que o Umi quer falar com ela. E o capítulo termina assim, né, com esse talarico voltando, né, voltando pra poder falar com a Mizuhara. E nós já sabemos que da última vez que eles dois conversaram, foi o Umi se confessando ali pra Mizuhara. Meu Deus do céu, será que ele vai atrapalhar, gente? Será que o Umi vai falar assim, ó, você vai ficar comigo? Ou melhor, se você quiser participar da peça, você vai ter que ser minha namorada. Imagina? Meu Deus. Mas enfim, isso só vamos saber no próximo capítulo. Vou ficando por aqui. Tamo junto, meus otakus lincheiros maravilhosos. Fui! Vai te amar.